Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui nesse simpósio. Gostaria primeiramente de agradecer a Nestlé, o apoio institucional. O tema central do nosso simpósio vai ser sobre ventilação mecânica e nutrição. E eu gostaria então de começar com a doutora Carmen Valente. A doutora Carmen vai falar sobre as modalidades ventilatórias no paciente com Covid. A doutora Carmen ela é livre docente em pneumologia pela Faculdade de Medicina da USP, médica intensivista e pneumologista pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e presidente atual da SOPAT. Seja bem-vinda aqui ao nosso simpósio, doutora. Obrigado. Inicialmente, eu queria agradecer ao Diogo e ao comitê organizador pelo convite, e a gente vai iniciar falando da ventilação mecânica na Covid-19. Eu não tenho nenhum conflito de interesse que possa estar relacionado a esta apresentação. Então, a Covid-19 ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é um vírus envelopado e que tem espículas no seu exterior. O fato dele ser envelopado, ele permanece mais tempo no ambiente, tem uma capacidade de infectante muito alta devido às espículas. Se iniciou em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. A gente vê nesse mapa da Johns Hopkins que ele estava basicamente na Ásia. Depois, em junho de 2020, a gente já vê ele se espalhando pela Europa e pela América do Sul e América do Norte, e agora aqui em outubro ele já está uma pandemia espalhada pelo mundo inteiro, na África, na Índia, e uma invasão importante de todas as Américas, tanto da do Norte como a América Latina. Ele tem uma mortalidade global de 3,2% no geral, com mais de 1 milhão de pessoas que já faleceram devido ao vírus, e os pacientes que vão para a ventilação mecânica, a mortalidade chega a ser até 80%. Então, eu achei muito interessante esse trabalho da CEL, que mostra para a gente como o vírus adentra o sistema respiratório e acaba causando esses quadros graves pulmonares. Então, o vírus aqui, um vírus RNA espiculado, ele entra pelas fossas nasais, onde tem uma concentração bastante elevada, ele entra através do receptor ACE2, né, da angiotensina, o receptor da renina-angiotensina, ele entra pelo nariz. Alguns pacientes, não são todos, eles aspiram o vírus para as vias aéreas. Aqui o microscópio confocal de fluorescência, ele segue o vírus, então a gente vê em vermelho o vírus replicando muito rápido, ele é muito infectante, muito rápido, ele infecta as vias aéreas, adentra pelo epitélio pulmonar e ele vai atingir o pneumócito 2, por isso que alguns pacientes evoluem com a síndrome de desconforto respiratório agudo, porque o pneumócito 2 é a célula que produz o surfactante, ele instabiliza o surfactante, os pacientes evoluem com a síndrome de desconforto respiratório agudo grave. Então, a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, ela atinge os pacientes que foram infectados pelos vírus SARS-CoV-2 e 15 a 20% dos pacientes que vão evoluir de uma forma mais grave, necessitando de atendimento médico. 80% dos casos vai bem e 15 a 20% dos casos vão precisar de atendimento, que são aqueles pacientes com dificuldade para respirar, cansaço extremo, confusão mental, sonolência pelo acometimento do sistema nervoso central e que ficam hipoxêmicos com os lábios ou o rosto azulado. Então, esses 15 a 20% vão precisar de hospitalização e os outros vão ter um pouco de tosse, um pouco de febre, um pouco de calafrio, dor muscular, podem ter vômitos e diarreias e perda de olfato e paladar, que é da própria virose, e o paciente deve evoluir bem. Aqueles 15 e 20% que vão evoluir com um quadro mais grave, eles vão ter um quadro associado à infecção viral. A maior parte dos pacientes tem uma pneumonite viral, que se caracteriza por um vidro fosco difuso bilateral. Alguns desses alteram a permeabilidade, desenvolvendo um quadro de síndrome de desconforto respiratório agudo. Alguns têm tromboembolismo pulmonar, a maioria tem microtrombo na vasculatura pulmonar. Alguns evoluem com pneumonia organizante, com aquelas condensações que vão fibrosando o pulmão.
e a gente tem visto 14% mais ou menos de infecção secundária por bactérias, fungos e citomegalovírus. Então, o paciente que evolui para hipoxemia, ele tem que ser bem avaliado, você tem que ver a frequência respiratória, quanto que está a saturação periférica de oxigênio, e normalmente a gente pode oferecer, em quartos de pressão negativa, você pode pôr uma máscara cirúrgica ao redor do rosto, catéter nasal de oxigênio ou catéter nasal de alto fluxo, fluxos de 20 até 60 litros por minuto, e você pode variar FO2 de 21 a 100%. Você precisa ver o paciente ficar confortável, o ROX Index é um índice bom para você seguir esses pacientes, ele tem que ficar com a saturação boa, com FO2 abaixo de 60% e com uma frequência respiratória abaixo de 28. Se esse índice estiver acima de 5, o paciente está bem, você pode deixar ele lá tranquilo. Se esse índice estiver abaixo de 3, é sinal de que esse paciente vai precisar de um suporte melhor de ventilação mecânica e que sai intubação e ventilação mecânica. Nos pacientes no alto fluxos que estão muito ansiosos ou que são muito dispneicos, você pode ligar uma dexmedetomidina, administrar novalgina para eles ficarem mais confortáveis do ponto de vista de sedanalgesia, para tolerar melhor essa situação de desconforto respiratório. Aqui um dos nossos pacientes lá do Einstein, ela foi positiva para o SARS-CoV-2, raio-x infiltrado bilateral pelo vidro fosco, ficou inicialmente em catéter de alto fluxo, precisou de FO2 até de 70%, mas como ela estava muito confortável, nós fomos alternando com ventilação não invasiva, e ela melhorou com melhora clínica e radiológica, e depois desmamou para o catéter nasal de oxigênio e depois para o ar ambiente. Então você pode utilizar o catéter nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva entremeada para evolução desse paciente. Na ventilação não invasiva, que consiste em você colocar uma máscara no rosto do paciente, no paciente com a COVID-19 você tem que ter alguns cuidados para evitar a aerolização e contaminação do ambiente. Então, se tiver quarto de pressão negativa, muito bem. Se não tiver, sempre você ligar uma máscara com mínimo de vazamento, acoplada a um sistema de o circuito duplo, para você ligar no ventilador da sua própria UTI e colocar um filtro EPA aqui na saída do circuito para proteção do ventilador. Aí você ajusta o ventilador, ajusta a pressão de suporte, ajusta a PIP, e o paciente ajusta as assincronias, mexendo na rampa e na ciclagem da pressão suporte, para o paciente ficar confortável, e você vai conversando com o paciente. Se ele estiver confortável, ele fica dessa maneira. Se ficar muito desconfortável, ficar com uma frequência muito alta, dessaturação, respiração paradoxal, que você pode ver até no ultrassom do diafragma, esse paciente é candidato a intubação e ventilação mecânica. O profissional de saúde sempre tem que ser bem protegido com os EPIs, né, colocar máscara N95, óculos de proteção, a face shield, gorro, avental impermeável, de preferência de 50 gramas, e luva para você mexer com esse paciente para não se contaminar e não acabar adquirindo a COVID-19, como muitos colegas médicos, enfermeiros e fisioterapeutas foram acometidos. A ventilação não invasiva, você pode fazer ela em posição supina ou em posição prona. Na posição prona, tem trabalhos mostrando que o paciente fica confortável, melhora a frequência respiratória, melhora a saturação, e pode ser de auxílio para você lidar com esse paciente, chama prona acordada, para você lidar com esse paciente de uma maneira melhor, para ele não precisar ser intubado. Se o paciente precisar de intubação e ventilação mecânica, a gente sempre tem que colocar nesses pacientes a ventilação mecânica protetora. Depois da intubação, verificar a posição do tubo, ver se o cuff está bem, está com uma pressão adequada, fazer um raio-x de tórax para ver se o raio-x está expandido, e depois colocar
iniciar com volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito. O volume corrente é sempre ajustado pela altura do paciente, de acordo com a fórmula do peso predito. Manter uma pressão de distensão, que é a pressão de platô menos a PIP, menor que 15. Nós sempre iniciamos esses pacientes mais graves com uma PIP entre 8 e 10, e nós verificamos que FO2 ele vai precisar para manter uma saturação entre 93 e 96. Se ele precisar de FO2 abaixo de 50%, é que está bem essa situação, você dá um tempo para o paciente se organizar e depois coleta nova gaso. Se ele precisar de FO2 acima de 60%, você deve titular a PIP. A gente tem utilizado o método do mini recrutamento e depois você titular a PIP pela menor pressão de distensão. Sempre tratar a infecção secundária, balanço hídrico negativo, sedação adequada, curarização se necessário, corticóide anticoagulante. 5% só dos casos de Covid vão para a ventilação mecânica, mas o problema é que a mortalidade nessa população é muito alta, com as estatísticas mostrando uma casuística de 20% de mortalidade nesses pacientes, até 80%, como foi o caso de Nova York. Casuística de Nova York mostrou uma mortalidade de 80% nesses pacientes mais graves. Durante a ventilação mecânica, você deve assegurar que o paciente esteja bem ventilado. Então, aqui eu vou mostrar o monitor da bioimpedância elétrica, que ajuda você ver se o paciente está com a distribuição do ar nos 2 pulmões adequada. E você também consegue ver a aeração pulmonar, e você consegue manter o paciente monitorizado o tempo inteiro para manter uma pressão de distensão abaixo de 15 e um volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito. Aqui eu vou mostrar um paciente em ventilação mecânica na supina e na prona, e vou mostrar algumas coisas da impedância elétrica que, na verdade, serve para a gente estudar, entender melhor, e você pode aplicar isso no paciente mesmo sem ter a impedância elétrica. Além da distribuição da ventilação e você conseguir ver que a pressão de distensão fica adequada, você pode também titular, ver se a ventilação está distribuída de uma maneira homogênea entre a direita e a esquerda, o ápice e a base. Você monitora o volume corrente, a pressão de distensão, o driving pressure, vê a PIP como se está mantida, vê se o paciente está fazendo auto-PIP ou não, e ele te dá medidas de complacência estática do sistema respiratório online para você ir seguindo e detectando pioras que possam acontecer para o paciente. Além disso, você pode titular a PIP, né, tem uma ferramenta de titulação da PIP pela melhor complacência e onde tem menos colapso e menos hiperdistensão. Se o paciente acordar e iniciar a respiração, é uma ferramenta fácil de você detectar duplos disparos ou assincronias, que isso faz com que prolongue a ventilação mecânica e o paciente fique desconfortável e tenha uma ventilação não protetora. Aqui está bem bonito da gente ver, o paciente começou a respirar, cada esforço muscular que ele fazia, ele disparava 2 vezes o ventilador, e o problema disso é que você dobra o volume corrente no duplo disparo. Então, você, em vez de estar dando 6 ml por quilo de peso predito, você pode estar dando 12. E isso pode ser lesivo. E, além disso, na impedância elétrica, você pode fazer a perfusão pulmonar. Você injeta uma salina de 3% hipertônica, 10 ml, e você pode fazer o mapa da perfusão. Nesse caso, a gente vê uma perfusão diminuída do lado direito, ventilando normalmente. Sempre tem que procurar um tromboembolismo pulmonar. Quanto ao decúbito, na Covid-19 especialmente, os pacientes ficam muito bem em decúbito ventral, porque se você distribui melhor a ventilação e a perfusão, então você vira o paciente em prona, deixa 16 horas e desprona. Assim que o paciente começa a respirar espontaneamente, você vê, quando o paciente melhora, ele começa a iniciar espontaneamente, você deve deixar o mais acordado possível e confortável para preservar a musculatura do paciente, e você pode estubá-lo para não invasiva. A gente tem visto muito paciente com drive aumentado, fraqueza muscular e assincronia na Covid-19.
Além disso, esses pacientes eles podem ter, além do quadro pulmonar, quadros cerebrais, de miocárdicos, hipernatremia, insuficiência renal e provas inflamatórias extremamente alteradas, fazendo com que ele tenha um quadro inflamatório muito grave e um acometimento muscular muito importante. Então, aqui só para a gente ver alguns casos nossos atendidos no Hospital Albert Einstein, a gente vê um paciente que ficou entubado 7 dias, ele saiu bastante enfraquecido, com alimentação por sonda nasoenteral, e o programa de reabilitação é muito importante nesses pacientes. Fisioterapia, cuidados com a nutrição, verificar se ele está recebendo a dieta na meta adequada, e depois fazer o transicionamento com a fonoaudiologia para o paciente voltar a comer adequadamente. Esses pacientes a gente nota que eles perdem bastante peso, e os pacientes, em especial da COVID, eles têm perdido em cada internação cerca de 10 a 15 quilos. Aqui é uma outra paciente que ficou entubada, saiu bastante confusa, com sonda nasoenteral, ela não conseguia deglutir adequadamente. O trabalho da fonoaudiologia, do departamento de nutrição, foi muito importante no segmento dessa paciente. Hoje ela está em ar ambiente, se alimentando bem e já foi de alta. Aqui, outro paciente bastante comprometido pela COVID, um paciente cirrótico que foi entubado, ele saiu bem enfraquecido. O trabalho da fisioterapia na reabilitação desses pacientes é muito importante. Aqui um paciente traqueostomizado, a gente vê que ele está bastante comprometido com sarcopenia, e a musculatura dos braços e das pernas bastante comprometida, com pouca movimentação. A fraqueza muscular é importante nesses pacientes. Aqui a gente tem um vídeo mostrando o paciente já traqueostomizado, com respiração paradoxal, o ultrassom de diafragma mostrando que ele, em ventilação, ele conseguia acionar o ventilador, mas na espontânea uma fraqueza importante do diafragma, necessitando de uma reabilitação muito prolongada. E aqui, para finalizar, a gente vê os nossos pacientes, aqui aquele que foi entubado, ventilação não invasiva, e já em casa, com a traqueostomia fechada e se alimentando normalmente. Esse paciente, ele perdeu muito peso, mas para ele foi até adequado, que o COVID gosta do paciente com sobrepeso e os obesos. Ele ficou bem, está bem nutrido, mas ele está com o peso melhor para a idade, para a altura dele. E esse paciente ficou entubado aqui já na traqueostomia em reabilitação com alimentação por sonda nasoenteral. Depois ele se recupera bem, né? O paciente estava com a traqueostomia, depois a gente já atende ele no ambulatório, com raio-x bastante bom, em ar ambiente, com a traqueostomia fechada e saturando 98% em ar ambiente. Então é muito agradável, muito legal a gente ver esses pacientes se recuperar, se for feito o tratamento adequado, com uma reabilitação importante. Então a COVID-19 tem uma apresentação clínica variável, ela está pandêmica e continua pandêmica. A gente está vendo segunda onda na Europa, e aqui no Brasil os casos já estão aumentando. A testagem pelo RT-PCR é crucial para o diagnóstico e isolamento dos casos e controle da doença. A insuficiência respiratória hipoxêmica é a complicação mais grave, com necessidade de ventilação mecânica invasiva e que pode apresentar alta mortalidade. Nós temos visto muitas complicações trombóticas, cerebrais, renais, cardíacas e musculares, e a reabilitação cardiorrespiratória é essencial para a boa recuperação desses pacientes. Muito obrigada pela atenção, e nós voltamos para o Diogo, que ele vai dar aula dele agora de nutrição no paciente da COVID-19. Obrigada pelo convite, Diogo. Obrigado, doutora, por compartilhar toda a experiência com esses pacientes com COVID. Muito importante essa parte da ventilação mecânica. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte nutricional. Bom, a doutora Carmen também sabe, como tudo dentro da terapia intensiva, a gente guia muito por metas de segurança. E será que a terapia nutricional ela pode ser guiada por metas de segurança? E para cuidar do paciente é muito importante.
Antes de mais nada, eu queria declarar meu conflito de interesse aqui com a Nestlé para esse simpósio, mas mais do que isso, acho que meu conflito de interesse é em defender a terapia nutricional no momento adequado, numa quantidade adequada para esse paciente e como parte de todo um suporte que esse paciente recebe, não isoladamente ter a pretensão de modificar o desfecho, porque a gente sabe que a terapia nutricional vai entrar como um aliado e adjunto de tudo isso. Para ficar mais fácil a aula em relação à parte didática, eu separei que estratégia nutricional do ponto de vista de meta de segurança entre caloria e proteína, e a gente vai começar então falando um pouquinho sobre caloria. Para contextualizar, antes da gente chegar no final dessa quantidade segura de caloria, a gente precisa entender alguns pontos que acontecem aí com esses pacientes durante a resposta inflamatória, principalmente nessa fase aguda. Esses pacientes experimentam uma produção endógena de caloria, principalmente uma liberação de glicose nessa fase, e que antes a gente não tinha isso de uma maneira tão palpável. E isso pode provocar um overfeeding no paciente, dependendo se a gente coloca uma quantidade mais agressiva ou complacente no início para esse paciente de caloria. Essa quantidade, nesse estudo no JPEN, agora de 2020, mostra exatamente o quanto que seria, mais ou menos, em termos dessa produção endógena de caloria, que a gente não tinha isso tão palpável. Aqui, a glicose foi marcada com carbono 13, e a gente observa que esses pacientes podem produzir até 190, por volta de 190, 200 gramas de glicose nessa fase inicial. Ou seja, a gente está falando aí de uma variação entre 650 até 800 calorias nessa fase inicial aí de liberação de glicose. Então é algo que deve ser relevante e importante para a gente contextualizar a segurança dessa oferta calórica nesse paciente. Um outro fator importante que a gente tem que levar em consideração é o desenvolvimento da síndrome de realimentação nesses pacientes. Aqui no estudo do Van Zanten, ele levou em consideração que a síndrome de realimentação era caracterizada apenas pela hipofosfatemia. Algumas evidências sugerem que a gente deve eleger também não só o fósforo, mas o magnésio e o potássio também junto, para caracterizar essa síndrome. E aqui, em 337 pacientes analisados, ele mostra que quase que 37% dos pacientes apresentaram síndrome de realimentação. O fato é que esses pacientes que cursavam com síndrome de realimentação e que atingiam a meta muito rápido nos primeiros dias, tanto do ponto de vista calórico aqui, a meta energética, eles tinham uma sobrevida pior do que aqueles pacientes que não desenvolviam síndrome de realimentação e a gente não ofertava toda aquela quantidade de uma vez nos primeiros dias para esse paciente. Então esse é o grande resultado aqui do estudo para a gente ficar alerta também nessa complicação que pode trazer se a gente não tiver uma segurança na quantidade calórica. Um outro dado importante que depois a gente pode até discutir um pouco nas perguntas e nas discussões com a doutora Carmen é: esses pacientes, principalmente de COVID, experimentaram uma utilização muito maior de sedação nesse período, e aqui o Propofol sendo eleito como um dos principais elementos sedativos para esses pacientes, e a gente tem que lembrar que existe uma caloria para esses pacientes que estão recebendo Propofol também, que são as calorias não nutricionais. Além disso, pacientes graves, não só de COVID, a gente sabe que quanto mais rápido é a intervenção do ponto de vista de terapia de substituição renal, e se ela for contínua utilizando citrato para esses pacientes, a gente deve levar em consideração, não para descontar isso de uma maneira tão objetiva, mas que na fase aguda isso está mais evidente e deve ser levado em consideração. Fora esses dois pontos, o paciente numa fase inicial, ele utiliza muito mais soro glicosado para reposição de eletrólito, diluição de droga vasoativa, ou até mesmo para diluição de antibiótico. O que a gente consegue entender que nesse estudo, essa quantidade calórica dessas calorias não nutricionais, ela é relevante e a gente tem que ficar atento para não provocar de novo um overfeed nesse paciente. Para finalizar, em termos de aspectos que a gente deve considerar para uma segurança na tomada de decisão de caloria, a gente também não pode esquecer da autofagia, que seria um elemento protetivo nessa fase inicial e que esses pacientes necessitam desse tipo de estratégia, como se fosse uma reciclagem celular de todo esse lixo metabólico e um reaproveitamento em fases ou em ciclos, que isso seria muito importante na fase aguda. E se a quantidade de nutrição ela seja proteica
exagerada ou não adequada, isso pode inibir a autofagia, prejudicando o paciente. Tempos atrás, a gente acreditava que esse elemento mais importante de inibição da autofagia seria o carboidrato. Mas, na verdade, com os estudos da Vandenberg, principalmente estudos experimentais, ela demonstra que a proteína, numa fase muito precoce, ou de uma maneira que é dada de uma fase inicial mais agressiva, esses pacientes podem ter uma inibição maior da autofagia comparado com outros macronutrientes, por exemplo, o carboidrato e até mesmo o lipídio nesse contexto. Do ponto de vista prático, o que esse paciente ele pode experimentar quando a gente está falando de uma inadequação, uma oferta calórica mais agressiva? O que de complicação isso pode trazer do ponto de vista prático? Obviamente, o mais comum seria uma hiperglicemia, o paciente pode cursar com uma hiperlipidemia, uma hipercapnia, que isso também poderia atrapalhar na ventilação mecânica, nas modalidades até de desmame. Lembrando que antes a gente achava que modulando o carboidrato com o lipídio isso teria um aspecto importante, mas hoje a gente entende muito mais que é esse excesso de caloria que poderia provocar essa hipercapnia. Complicação infecciosa, até mesmo atrelada a essa hiperglicemia persistente, um prejuízo de imunidade, e numa fase mais tardia, esse paciente pode vir até apresentar esteatose e um infiltrado de gordura na massa magra, o que prejudicaria esse funcionamento mais adequado da massa magra desses pacientes, com impacto aí no desfecho funcional mais posterior. A doutora Carmen sabe muito bem que nós vivemos em 2005 o conceito do Baby Lung, onde a gente utiliza a ventilação mecânica protetora para esses pacientes, e na época a gente chamava de uma forma mais gentil de ventilar esses pacientes, e o Gattinoni que trouxe isso para essa discussão, onde a gente conseguia não provocar um estresse tão grande no alvéolo do paciente, com uma resposta inflamatória não só em loco, mas também sistêmica. E hoje a gente vive um conceito que transpassa o Baby Lung e que faz um link muito grande, que é o Baby Stomach, que seria exatamente essa forma mais gentil no início da terapia nutricional desse paciente grave, de ofertar uma quantidade mais restrita de caloria e observar a tolerabilidade desse paciente. Então, vem muito disso do conceito do Gattinoni em relação ao Baby Lung. Por todos esses aspectos que eu apresentei aqui, a Brasp, em 2018, ela leva em consideração uma estratégia dicotomizada. Se utilizar, então, fórmula de bolso, que não utilize de um cara 25, 30 calorias, mas nos primeiros 3 dias, de 15 a 20, e mesmo assim, uma forma de ramp-up, que a gente chama de progressão, não ofertar isso de uma vez para o paciente. E a partir do 4º dia, a gente pudesse ser um pouco mais complacente com esses pacientes de 25 a 30. Claro, se dispusermos, então, de calorimetria indireta, isso seria uma maneira mais objetiva e segura da gente ofertar. Mas mesmo olhando para a calorimetria indireta, a gente ofertaria por volta de 70% aí, que seria um dos estudos do Pierre Singer, onde o odds ratio é protetor nessa faixa de 50% a 70% aí de caloria. A Espen trouxe uma dicotomização das fases para facilitar. Então, nos primeiros 2 dias, ela chama de uma fase muito aguda, uma fase precoce da fase aguda. Nos 3 a 7 dias, ela chama de uma fase tardia da fase aguda. E depois, ela chama, a partir desse 7º dia, uma fase crônica ou uma fase de anabolismo. Sim, nós já entendemos todos os riscos que existem nessa fase, principalmente nesses primeiros dias, mas a gente não pode esquecer dessa fase crônica de reabilitação e anabolismo, que existe uma janela de oportunidade da gente ser mais complacente com caloria e proteína para esse paciente, até mesmo com impacto na massa magra e na recuperação funcional desses pacientes. É algo que a gente não pode fechar o olho e achar que não precisa ser revisitada a estratégia quando o paciente faz um step down, vai para semi-intensiva ou ele tem alta para enfermaria e a gente esquece de revisitar essa quantidade de caloria e proteína. Para ser bem pragmático e entrar agora especificamente no tema para vocês de metas de segurança, eu acho esse estudo aqui muito interessante. É um artigo, na verdade, que ele propõe que a gente comece a dar essa quantidade de, por exemplo, 25 calorias, mas de uma forma progressiva, 25%, 50%, 75%, 3º, 4º dia atinge esse 100%, e a partir desse 3º, 4º dia, utilizar a calorimetria indireta para saber se esse paciente tem um gap em relação à caloria seria uma forma mais segura da gente utilizar a oferta calórica para esses pacientes, guiando por meta. E nessa fase mais hiperaguda, ficar monitorando o fósforo, principalmente, para ele não desenvolver síndrome de realimentação
Aqui são os preliminares do estudo do Paul Schmeier, do Lipkovitch Study, que foi publicado no Critical Care agora, mostrando em 22 pacientes como que é o comportamento, então, do metabolismo desse paciente quando eu comparo obeso e não obeso, calorimetria indireta, por exemplo, que seria aqui essa linha azul roxa, versus fórmula que para o obeso ele utiliza de 11 a 14, que é a recomendação da Aspen do peso atual. O que a gente pode notar é que existe um hipometabolismo concordante entre calorimetria e fórmula de bolso nos 4, 5 primeiros dias, mas depois disso há um hipermetabolismo onde a fórmula de bolso não acompanharia e a gente teria essa condição de avaliar mais objetiva e segura através da calorimetria indireta. E esse mesmo resultado é traduzido para paciente não obeso. Aqui ele utilizou Harris-Benedict, que a gente esperaria que seria algo até mais acima dessa quantidade de fórmula de bolso simples, mas quando a gente olha para comparando com calorimetria indireta, esse paciente experimenta um hipermetabolismo muito maior do que a Harris-Benedict é ofertado para esses pacientes a partir do 5º dia. Então lembrar que eles têm uma fase de hipometabolismo inicial e depois cursa com hipermetabolismo, aqui mais segura pela calorimetria indireta. Entrando na segunda parte sobre proteína, como a gente pode, então, ofertar de maneira mais segura e guiada por metaproteína para esses pacientes. Se a gente comparar, por exemplo, a cinética da proteína e a resistência anabólica de um jovem, de um idoso, que já tem uma resistência anabólica imposta genuinamente pela idade, por infiltrado de gordura, por uma musculatura que tem menos fluxo ou senescência de células, a gente entende que o paciente crítico, pela resposta inflamatória, ele tem uma resistência anabólica muito mais pronunciada do que propriamente o idoso, que já tem isso primariamente. Levando em consideração isso, as recomendações de proteína, se a gente levar em consideração somente números ou essas fórmulas de regras mais práticas, a Sociedade Americana recomenda de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia em não obeso, a Braspen dá um start com 1,5, pensando nessa resistência anabólica desse paciente de UTI, e a Espen 1,3 gramas por quilo por dia. A Braspen e a Espen comungam de uma mesma recomendação de ofertar isso, a proteína também de uma forma progressiva, e não dar essa quantidade toda de proteína no primeiro dia, já que a gente falou da autofagia como um elemento protetor aí, e a proteína poderia ser algo que pudesse atrapalhar a autofagia desses pacientes. Mas definitivamente os pacientes não recebem nem nos melhores cenários 1,2, eles recebem por volta de 0,7, 0,8 gramas por quilo por dia. Isso é fato aí em estudos observacionais aqui numa casuística com mais de 2.000 pacientes analisados. A gente sabe também, entende que a maioria dos estudos de proteína em UTI é observacional, mas a gente entende que isso é um efeito associativo sim, mas independente disso, quanto maior essa quantidade de proteína e a gente ultrapassa isso na porcentagem de 100%, não no primeiro dia, obviamente, a tendência da mortalidade pelo odds ratio aqui é mais protetor e ele tem uma curva já de redução quando eu aumento a proteína desses pacientes. Um outro estudo do Van Zanten com quase mais ou menos 400 pacientes em terapia intensiva, ele mostra 2 lados importantes em relação à proteína desses pacientes. Pacientes que recebem uma grande quantidade no início de proteína, eles têm uma sobrevida pior do que aqueles pacientes que recebem uma quantidade de proteína a partir do 3º dia. Mas se a gente olhar para um outro lado, esse estudo também tem um resultado. Aqueles pacientes que experimentam receber uma quantidade menor a partir do 3º dia, também tem uma sobrevida pior quando a gente compara com aqueles pacientes que recebem uma quantidade maior de proteína a partir do 3º dia. Voltando para o mesmo estudo do Current Opinion, mas agora falando de proteína e meta de segurança. Eu também devo ofertar, por exemplo, que é uma média que a gente usa muito em UTI, de 1,5 gramas, mas quando? 25% no primeiro dia, 50%, 75%, e a partir do 3º, 4º dia alcançar 1,5. E a partir desse 3º, 4º dia, eu começar a utilizar ferramentas ou estratégias mais objetivas para guiar essa proteína. Balanço nitrogenado, ultrassom de quadríceps desses pacientes, ou até mesmo os testes funcionais, dependendo se esse paciente é colaborativo ou cognitivo. Então, eu estou utilizando ferramentas aqui de metas de segurança para guiar, então, a proteína também. Porque quem disse que esse paciente ele deve ficar só com essa meta aí a partir do 4º dia de 1,5? Se a gente não visitar
E o interessante, nota, a ESPEN já traz exatamente para paciente crítico que a oferta de proteína deveria ser baseada no balanço nitrogenado desses pacientes ou determinado pela massa magra desses pacientes através de uma avaliação de composição corporal. O balanço nitrogenado. Quanto mais proteína eu dou para o meu paciente, eu sei que o balanço vai ficar mais positivo. Mas eu tenho que entender se isso é seguro para o paciente, dependendo da condição, e até mesmo entender se é uma inferência quando eu estou colocando mais proteína, eu também estou aumentando a taxa máxima de síntese proteica desse paciente, que esse é o objetivo maior quando a gente está falando de oferta proteica para esses pacientes. Quando eu olho para essa história, então, de composição corporal e guiar por massa magra, eu comecei, quando eu fui fazer essa aula, eu achei um estudo do Peter Hades, do Clinical Nutrition de 2012, que ele já utilizava, por exemplo, a massa livre de gordura, não o peso, para ofertar proteína dentro da UTI. E a referência desse estudo era uma publicação do Critical Care Medicine de 98, onde eles também já utilizavam essa massa livre de gordura, ou seja, a massa magra dentro desse composto de massa livre de gordura, para ofertar proteína para esses pacientes. E isso fica mais claro quando eu olho para esse estudo de pacientes críticos dentro da terapia intensiva, que eles foram avaliados através de tomografia com baixa muscularidade no corte de L3 e uma muscularidade normal. Pacientes que recebiam por mais do que 1,2 e que tinham baixa muscularidade, eles tinham uma sobrevida melhor do que aqueles pacientes que recebiam menos do que 1,2 em baixa muscularidade. Ao passo que aqueles pacientes com uma muscularidade mais intacta ou adequada, isso quase que não fazia diferença. Por isso, de novo, dessa meta de segurança de cada vez mais a gente começar a utilizar isso dentro da UTI. E o impacto disso? No feed trial, isso fica claro que quando eu oferto para um subgrupo 1,5 versus 1 grama por quilo por dia de proteína, os pacientes do subgrupo que receberam 1,5 tinham uma massa magra maior em espessura, aqui avaliado pelo quadríceps e pelo ultrassom, do que aqueles pacientes que recebiam 1 grama. Ou seja, a gente, de novo, quer que a terapia nutricional busque esses desfechos funcionais e não ficar atrelado simplesmente que não tem pretensão em relação à redução de mortalidade, porque a gente sabe que na UTI não tem uma única variável que vai reduzir mortalidade nesse aspecto. E o mais interessante é que, será que existe uma inferência quando existe uma redução do quadríceps desses pacientes em espessura, de ter uma alteração, uma redução do diafragma? Sim. Existe uma correlação importante sistêmica que esse paciente ele vai perder não só o músculo de quadríceps, mas a musculatura que a gente está chamando aqui do diafragma, que simplesmente é um músculo que precisa ser recrutado, assim como a musculatura esquelética periférica. E ter uma conduta mais proativa, como a doutora falou, e não deixar o paciente apresentar uma fadiga ou um desmame ventilatório mais difícil, e aí eu olhar posteriormente para a musculatura desse paciente. É mais interessante a gente ter uma conduta muito mais proativa. Aqui é a minha tese de doutorado, onde a gente comparou e eu avaliei os pacientes em ventilação mecânica lá no Einstein, que aqueles pacientes que tinham uma redução, uma espessura menor de quadríceps, eles ficavam mais tempo em ventilação mecânica sim. Aqui na curva ROC a gente conseguiu discriminar em centímetros qual que seria esse valor. E aqueles pacientes que tinham uma espessura mais reduzida da massa magra em quadríceps, eles tinham uma sobrevida pior do que aqueles pacientes que tinham uma espessura maior, mostrando essa estreita relação de massa magra com desfecho desfecho clínico do paciente. Onde a gente também tem um estudo publicado no JAMA em 2013 que mostra exatamente isso. Pacientes que perdem mais massa magra, avaliados pelo ultrassom, tem um acúmulo maior de disfunção orgânica, mostrando essa relação de imunidade, resposta inflamatória com a musculatura do paciente. E, obviamente, a gente tem que pensar isso com impacto em qualidade de vida posterior, porque os pacientes que são admitidos com síndrome do desconforto respiratório agudo, que precisam de ventilação mecânica por um tempo mais prolongado, eles têm alterações funcionais que permanecem até por 5 anos depois da alta da terapia intensiva, e a doutora Carmen sabe muito bem disso, que ela cuida desses pacientes lá dentro da UTI. Será que a qualidade da proteína, ela interfere e tem um impacto também nisso? Quando a gente compara, por exemplo, caseína com caseína hidrolisada e até mesmo whey protein, a gente sabe que o whey protein tem uma
proteica, porque ele é enriquecido pelo leucina, é o maior elemento aí que estimularia a via mTOR. Mas dentro da UTI, eu achei um estudo no Current Opinion agora de 2020, que mostra que os pacientes que recebem dentro da terapia intensiva o tipo e a qualidade da proteína, esse desfecho é incerto porque a gente não tem muito estudo comparando isso. Mas algo importante que eles alertam é o seguinte, que a proteína do soro do leite, ou whey protein, a gente não tem que buscar somente essa máxima síntese de proteína, mas entender que existe uma atenuação da resposta inflamatória quando eu utilizo o whey protein versus quando eu utilizo caseína para esses pacientes. E amenizar ou atenuar essa resposta inflamatória é tudo que a gente busca de modulação para esse paciente dentro da UTI. Claro, não é inibir a resposta inflamatória, mas de uma maneira indireta tentar amenizar. Os estudos propostos, sim, são todos estudos fora de UTI, mas eles fazem essa tradução, essa translação em relação a gente pensar também numa modulação da resposta inflamatória quando a gente está utilizando proteína do soro do leite para esses pacientes. Os nossos dados da casuística dos pacientes críticos com COVID, aqui eu só vou apresentar para vocês os pacientes que atingiram a meta mais de 80% no terceiro dia, com dieta oligomérica e com proteína do soro do leite no composto, quase 78% dos pacientes sim conseguiram atingir essa meta e 78% dos pacientes também conseguiram atingir essa meta proteica a partir do terceiro dia. Acho que hoje, dentro da terapia intensiva, a terapia nutricional está também tentando se guiar e ser mais profissional possível através de metas de segurança, assim como todas as variáveis de terapia intensiva, para a gente customizar, cada vez mais individualizar essa estratégia para o paciente, porque na terapia nutricional a gente também não pode fazer as coisas mais às cegas. Obrigado pela atenção, pessoal. Doutor, eu vou descompartilhar aqui e te chamar para o último bloco nosso. Bom, doutora Carmen agora vai nos presentear com uma experiência que ela teve, e isso é muito importante, experiência do paciente, como paciente aí, e ela vai contar um pouquinho da história dela e o que aconteceu com ela aí no começo do ano. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a proteção do profissional de saúde, os cuidados que a nossa população tem que ter. Então, em março de 2020, a gente ouvia falar que eu estava acompanhando aqueles mapas da Johns Hopkins, a gente viu que a doença estava chegando no Brasil, e nós tínhamos assumido a presidência da SOPAT, que é a Sociedade Paulista de Terapia Intensiva. Então, nós fizemos um documento sobre prevenção, tivemos várias reuniões sobre como ventilar esses pacientes na terapia intensiva. Nós estávamos realizando todos os protocolos de atendimento da possível Covid que estava chegando no Brasil. Só que, na época, a gente não usava máscara só para atendimento do paciente ou entrada nos quartos do paciente que estavam acometidos pela doença. Nos corredores do hospital, nos elevadores, a gente não tinha esse cuidado de usar proteção individual para evitar o contágio. Mas durante o atendimento do paciente, todos nós, médicos e profissionais de saúde, estávamos nos protegendo com EPI. Então, em março, o vírus começou a chegar, nós estávamos participando de várias reuniões de fazer protocolos, nós escrevemos até um documento pela SOPAT como prevenir a infecção pelo SARS-CoV-2, o PCR estava iniciando naquela época, quando no meio disso, lá pelo dia 19 de março, eu comecei a ter um pouquinho de dor de garganta, um pouquinho de tosse, tive uma dor muscular intensa num dia, mas no dia seguinte eu melhorei e continuei trabalhando com a proteção durante o trabalho para atender o paciente. 2 dias depois eu comecei a ficar muito cansada. Aí a gente estava atendendo rinovírus também, aí eu avisei, né, falei, vamos trocar todas as consultas, fiquei em casa, e eu fui até a clínica Cuidar do Einstein para coletar o PCR, coletei o PCR, voltei para casa, e até a gente estava achando que eu estava infectada pelo rinovírus, que nós tínhamos internado 7 pacientes com rinovírus aquela semana, e o SARS-CoV-2 estava muito no início no Brasil, em março. E para minha surpresa, quando eu entrei no computador para ver o resultado do exame,
eu não estava com rinovírus, mas foi detectado SARS-CoV-2 na minha orofaringe, no PCR, no RT-PCR da orofaringe. Aí eu liguei para os meus colegas, falei, olha, eu prefiro ficar internada porque eu estou muito cansada, eu não consigo fazer nada por um cansaço intenso. Aí no dia 27 de março eu fui internada na enfermaria inicialmente, eu não estava com os exames muito alterados, a tomo estava com pouco comprometimento, mas cerca de 12 horas depois eu comecei a ter uma falta de ar intensa, a minha saturação começou a cair, e aí foi chamado o código amarelo, que é lá no Einstein, no quarto, e eles me levaram para a UTI, eu fiquei 1 hora na ventilação não invasiva, e fui entubada, e fiquei entubada por 1 semana, devido à Covid-19, né? Naquela época se entubava precocemente, porque foi muito rápida a evolução. Aí 1 semana depois eu consegui ser extubada, precisei de vários períodos de ventilação não invasiva por dificuldade respiratória, fiquei no catéter de oxigênio de 5 litros para saturar 93, 94, uma fadiga intensa, uma dificuldade intensa de me movimentar, não conseguia movimentar as pernas, os braços, uma fraqueza intensa, mesmo para deglutir, fiquei com a sonanose enteral, uma dificuldade para deglutir, e assim, com o auxílio da fono, das fisioterapeutas e da terapia ocupacional, eu fui voltando, fazendo treinamento intensivo, e no dia 20 de abril eu consegui ter alta da unidade lá do quarto já, né, do Einstein, e fui para casa, ainda tive que ficar fazendo 1 mês de 2 horas por dia, 1 hora de terapia ocupacional, 1 hora de fisioterapia, para poder, 1 mês depois, já estava voltando a trabalhar, né, e atualmente a gente já está trabalhando na linha de frente, mas assim, com a proteção, né, a gente aprendeu que precisa se proteger nos corredores de hospital, mesmo na rua, você precisa usar máscara, você precisa lavar sua mão. Eu lavo o rosto várias vezes por dia com sabonete líquido, a gente lava a mão, leva um álcool gel junto, evita contato físico muito próximo, especialmente com pessoas que estão tossindo. É essencial os cuidados da população para evitar a transmissão desse vírus que está assolando a humanidade, e o ser humano precisa ficar muito consciente dos cuidados que tem que ter para evitar o contágio. Nós estamos tendo um aumento novamente dos casos nas nossas terapias intensivas, casos graves, como eu mostrei, que ciência respiratória, sarcopenia importante, pacientes que estão sendo transferidos de outros hospitais com mais de 1 mês de ventilação, uso de curário por mais de 1 mês, muito fracos, precisando de uma reabilitação intensa. Então, a população precisa tomar cuidado, se proteger desse vírus para a gente conseguir controlar essa pandemia internacional. Então, eu acho que nós precisamos, como profissionais de saúde, orientar a população tem que estar ciente que não é brincadeira, isso é um vírus sério que pode ocorrer a morte. Mais de 1 milhão de seres humanos já faleceram ao redor do mundo, e é uma doença que, se você tomar os cuidados necessários, você pode evitar, e cabe ao ser humano evitar o contágio entre os próprios seres humanos, para a gente diminuir a incidência desse vírus no mundo. Então, é um assunto sério que precisa ser tratado com muita responsabilidade. Os seres humanos precisam se unir para não ficar refém de um vírus e não poder, depois não poder sair de casa para fazer as suas atividades normais. Foi muito bacana assim, a recepção que eu tive dos colegas. Felizmente eu evolui bem, mas muitos colegas nossos, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, no Einstein tivemos casos de farmacêuticos, em outros hospitais tivemos casos de muitas pessoas também que não relacionadas à área de saúde, que faleceram, casos graves que faleceram da doença. Então a gente tem que prestar homenagem a essas pessoas que estão trabalhando na linha de frente, estão enfrentando esse vírus com a possibilidade de pegar a doença e poder até falecer no trabalho. Então, a gente precisa conversar sobre isso, avaliar os riscos dos profissionais, um colega ajuda o outro, uma pessoa ajuda a outra, e quem não está entendendo, a gente precisa fazer um esforço extra para orientar.
ultimamente eu tenho vários pacientes que estão positivos, querendo marcar consulta em consultório. Paciente positivo é para ficar em casa, não deve sair, não deve circular, porque paciente positivo pode estar ajudando a disseminar a doença e ao não controle da doença. Então, além de ter conseguido me recuperar, voltar ao trabalho, eu tive o apoio dos colegas muito. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que aconteceu lá no Einstein, no Dia do Médico. Foi muito legal, porque os colegas fizeram uma homenagem presencial durante a alta que eu tive no hospital, né? Então, os colegas estão trabalhando já presencial. Nós tivemos a oportunidade de conversar bastante, os pacientes com proteção, todos nós de máscara, conversando e vendo como controlar essa doença que está assolando a humanidade. Então, vou terminar por aqui para a gente ter tempo de conseguir conversar com vocês as dúvidas que vocês têm nessa parte de ventilação mecânica e nutrição. Felizmente, eu fui muito bem nutrida no Einstein e fiz uma reabilitação muito boa, porque, como vocês podem ver, eu continuo com o mesmo peso e com a mesma massa muscular depois de tudo isso que aconteceu. Então, você reabilitando, fazendo direitinho os exercícios, se alimentando bem, seguindo as orientações dos profissionais especializados. Uma coisa que eu fiz foi procurar colegas especializados para me orientar, né, que não era da minha área, e você vê que eles têm um conhecimento muito profundo sobre esses temas, e com o auxílio dos profissionais especializados você consegue fazer as coisas direito e se reabilitar e voltar à sua vida habitual. Então, acho que é muito importante essa discussão, muito importante ouvir pessoas que têm um conhecimento profundo sobre o tema, e é muito séria essa situação, e o ser humano precisa prestar atenção para não ficar refém de um vírus. Eu costumava falar que eu fui atacada por um vírus, por um leão disfarçado de vírus, né? Um vírus violento, que pode dar um quadro grave. Felizmente, é só em 5% dos acometidos que vão para a ventilação, mas você nunca sabe quem vai ter esse quadro grave, né? Parece que é um comprometimento genético, assim, você tem uma tendência genética a isso, mas ninguém sabe, e o fator de risco é idosos com diabetes, hipertensos, mas a gente está vendo cada vez mais jovens sendo acometidos, e nós precisamos nos unir para controlar essa pandemia. Acho que agora o Diogo pode abrir para as questões, né, para a gente poder interagir um pouquinho com o público e ver o que eles estão com dúvidas, para a gente ter essa interação com o público. Sim, doutor. 2 pontos importantes aí, né? Primeiro, esse alerta dessa nova onda que provavelmente está para chegar, porque a gente já está começando a ver isso nos hospitais, principalmente lá onde a gente trabalha. E o outro, que eu fiquei feliz, que a nutrição foi adequada na sua recuperação lá no Einstein. Então, foi bem importante esse destaque. Eu falei que foi uma das únicas com Covid que não chegou a perder 15 quilos. Posso começar com uma pergunta aqui para a senhora, doutor? Pode, lógico. Tem uma pergunta em relação a se foi utilizado junto com não invasiva ou paciente em ventilação mecânica, se a fisioterapia do Einstein lançava mão da eletroestimulação com fez para esses pacientes, se a gente via isso muito na reabilitação desses pacientes. Sim, está tendo um protocolo da fisioterapia do Einstein, e eu estou seguindo junto porque a Carla Batista Luciana é uma fisioterapeuta que está fazendo ultrassom diafragmático como tese de doutorado dela. Ela me orientando lá na Universidade de São Paulo, está fazendo a tese, o coleta de dados no Einstein, e eles estão avaliando os pacientes com ultrassom diafragmático, e nos casos de fraqueza diafragmática, vista pela diminuição da fração de espessamento do diafragma, você pede para o paciente respirar profundamente e ver se o diafragma está com a espessura adequada, e se detecção de fraqueza, tem um programa de reabilitação diafragmática, onde tem treinamento muscular e eletroestimulação com fez. Então, elas têm essa programação, e a gente vê
elas estão avaliando, né, antes e depois da eletroestimulação, e nós clínicos temos visto, como a gente passa a visita várias vezes nesses pacientes, a gente tem visto esses pacientes melhorarem clinicamente e melhorarem da força diafragmática mensurada pela PIMAX e mensurada mesmo pelo ultrassom diafragmático. Tem uma outra pergunta aqui, doutora, é o seguinte, se na prona sem estar entubado nesses pacientes, era mais comum com VNI fazer essa prona ou era só com máscara? Então, a gente tem feito bastante a prona com a VNI, tem trabalho na literatura tanto com alto fluxo como com a VNI. No alto fluxo tem um trabalho piloto, né, que eu não mostrei por falta de tempo, mas assim, tem um trabalho com alto fluxo que mostra que melhorou a oxigenação, diminuiu o FE2 e melhorou o PCO2. Mas tem um trabalho multicêntrico lá da Espanha, que eles não demonstraram diminuir risco de intubação e risco de mortalidade alto fluxo prona-supina. Na não invasiva, tem um trabalho italiano no JAMA com 15 pacientes, também mostrando melhora da oxigenação, diminuição da frequência respiratória. E está ocorrendo um estudo brasileiro chamado APC, capitaneado pelo Dr. Rodrigo Biondi, em que estão sendo randomizados os pacientes na pronativa, ventilação não invasiva em supina e em prona. E a gente vai ver o resultado, ele já tem mais de 70 pacientes randomizados, e a gente vai ter esse resultado se realmente a pronativa com a não invasiva vai diminuir risco de intubação e risco de mortalidade. A gente tem usado, mas assim, a gente não tem ainda o resultado do estudo randomizado mostrando que isso vai diminuir risco de intubação, mas a gente tem visto na prática muitos pacientes que resolveram com a não invasiva em prona e o alto fluxo entremeados, não precisando de intubação e assim, clinicamente melhor, raio-x melhor, tomografia melhor. Então, assim, se você puder evitar a intubação é melhor, porque esses pacientes ficam... Qual que é o problema da intubação? A média de ventilação mecânica está de 10 a 13 dias. Então, é uma ventilação mecânica prolongada com todos os seus riscos, né? Risco de sarcopenia, risco de PAV, risco de barotrauma. Então, tem, assim, muitos riscos, risco de lesão de via aérea. Então, tem muitos riscos associados à ventilação mecânica que, se a gente puder evitar, vai ser melhor para os pacientes. Eu vou pegar um gancho, então, na intubação e desses pacientes em ventilação mecânica invasiva. Tem uma pergunta se a mortalidade que viram nesses pacientes, tinha uma causa mais voltada para essa insuficiência respiratória mesmo, ou estava relacionada com acúmulo maior de disfunção orgânica, ou hemorragia, ou algo que pudesse ser mais destacado do que a insuficiência respiratória? Então, no começo estava tendo uma mortalidade muito alta, e eles verificaram que esses pacientes que estavam morrendo estavam tendo tromboembolismo pulmonar graves. Por isso que os anticoagulantes foi aumentar. Todo paciente que foi para ventilação mecânica começaram a fazer uso de anticoagulação extensiva, né, que é aquela anticoagulação intensa, que em vez de ser profilática, cerca de 40 miligramas de clexane, você faz 40 miligramas 2 vezes por dia, aí você ajusta para peso e função renal. Com isso, eu acho que a gente conseguiu diminuir a incidência de fenômenos trombóticos, e a gente começou a procurar ativamente fazer Doppler de membros inferiores, Doppler dos braços em pacientes com PIC. A gente teve vários pacientes que trombosaram o local, o braço inteiro que foi passado o catéter de PIC, e pacientes que tiveram outros fenômenos como AVC isquêmico, mesmo trombose periférica. Então, o ajuste da anticoagulação foi importante, mas tem que tomar cuidado com a anticoagulação também, que, por outro lado, nós tivemos pacientes com anticoagulação plena que tiveram sangramento. Então, atualmente, todo paciente que está com clexaninose plena, a gente tem feito o fator anti-10A para uma orientação melhor, para não anticoagular demais, porque eles também têm uma incidência de sangramento aumentado. Eu
eu tive a oportunidade de rever a estatística de Nova York, que foi a estatística que apresentou maior mortalidade. Saiu um trabalho que eles analisaram estatísticas de ventilação mecânica do mundo todo, da Itália, de Amsterdã, de Boston, de Nova York, e a gente percebe pela revisão que os pacientes de Nova York foram muito graves do ponto de vista pulmonar. A complacência do sistema respiratório mais baixa e a necessidade de fração inspirada de oxigênio bastante elevada, apesar da PIP não ser diferente entre os grupos. Então, acho que Nova York, por algum motivo, os pacientes foram muito mais graves do ponto de vista pulmonar mesmo, em termos de complacência baixa e necessidade de FO2 muito alta. Então, parece que eles morreram de complicações pulmonares e trombóticas. Tem uma pergunta aqui que eles estão fazendo para mim, que é sobre o fósforo. Então, paciente com hipofosfatemia, mas que tem baixo risco, por exemplo, de desenvolver síndrome de realimentação. Evitar evoluir a dieta ainda assim, é que tem estudos que mostram que só o fósforo ele já pode caracterizar esse tipo de síndrome. Mesmo que esse paciente tenha um baixo risco, é necessário que reponha o eletrólito, dá uma pausa na dieta nesse sentido, avalia no outro dia ou até mesmo no mesmo dia, se possível, esse eletrólito para depois seguir com a progressão da dieta desse paciente, para evitar geralmente que esse paciente evolui pior essa síndrome mesmo em baixo risco. Tem uma outra pergunta aqui, que sempre vem essa pergunta sobre que peso utilizar, se é peso predito. A gente utiliza o peso, dependendo, se o paciente não é obeso, a gente utiliza o peso atual ou habitual daquele paciente. Se o paciente é obeso, a gente utiliza para um IMC, um peso ideal para o IMC, que faz a regra como se fosse 25 de IMC. E aí a gente utiliza o peso ideal quando vai fazer o cálculo de proteína para esses pacientes. Se existe uma frequência ideal para o balanço nitrogenado. Não tem na literatura isso, uma frequência ideal. Mas que no primeiro dia seja feito até um alcance dessa meta de proteína, e aí a partir desse terceiro, quarto dia, começar a utilizar o balanço nitrogenado. A gente sabe que ele vai ser 24 horas, e ele é complexo também, não é simples esse tipo de exame, porque tem que levar em consideração o laboratório que está totalmente sincronizado com a equipe em si, para a coleta de 24 horas desse exame. Mas não tem uma frequência ideal, mas que a primeira vez que for fazê-lo, então, que seja quando alcançar essa meta de proteica desse paciente. Outra pergunta sobre o alcance de meta proteica, levando em consideração até módulo de proteína. Que a adequação da caloria é muito fácil por bomba de infusão. E como que a gente faz, então, para ficar atento para essa estratégia de proteína? Fariam, então, para avaliar. O que a gente leva em consideração se possível, e principalmente foi um statement que a gente publicou junto com a AMIB, falando exatamente que se a gente puder utilizar uma dieta mais hiperproteica para evitar módulos nesse sentido, isso seria muito mais interessante alcançar essa meta com a dieta mais hiperproteica. E aí a gente teria mais falhas até mesmo para medir ou mensurar. Caso necessite de módulo, então, a ideia é que a gente comece a fazer esse indicador de gramas por quilo por dia a partir do momento que alcançou com o módulo. Mas, se for dar uma dica bem prática, tentar utilizar dietas hiperproteicas, então, para alcançar essa meta aí da proteína sem que possa estar lançando mão do módulo. Uma outra pergunta que eu acho que não sei se ficou claro se nas primeiras 72 horas deve atingir até 70% da meta, se é isso. Se eu estiver utilizando fórmula de bolso ou fórmula simples, alcançar essa meta até o terceiro ou quarto dia. Por que coloca na literatura terceiro ou quarto dia? Porque tem que fazer uma reavaliação dessa provável síndrome de realimentação se esse paciente for desenvolver. Caso esse paciente tolere bem, não tenha nenhuma queda do fósforo, a gente alcança essa meta aí em 72 horas. E mesmo aí, a partir disso, se eu tiver calorimetria indireta, eu aplicar a calorimetria indireta nesse momento para esse paciente, a partir do terceiro dia, seria algo como uma meta mais objetiva de ser guiada. E o que o estudo do Pierre Singer fala é que, mesmo utilizando a calorimetria indireta, eu começar com 70, mesmo partir daquele terceiro dia, olhar
e utilizar 70% do gasto energético. É mais ou menos isso que o estudo do Pierre Singer fala. Se a gente for olhar para aquele exemplo prático que eu mostrei para vocês, alcançar a meta proteica e calórica em 72 até mesmo, ou se desenvolver o síndrome de realimentação, evitar para não acontecer a síndrome mesmo, se cair o fósforo, ter essas pausas e repor o eletrólito, e a gente alcançaria isso em 72 ou mais até no 4º dia para esse paciente. Se não aconteceu nada, a progressão foi tudo bem, tolerância, eletrólito, a gente alcança essa meta no 3º dia, e se possível, meta de segurança, tanto para proteína, agora, utilizar balanço nitrogenado, ou até mesmo uma avaliação de composição corporal. Se a gente teve alguma experiência com hiperfosfatemia em pacientes graves com COVID. Não, a gente não tem essa casuística de hiperfosfatemia nesses pacientes. O que a gente coletou de dados, e aí a doutora Carmen também pode avaliar isso do ponto de vista prático, foi a quantidade de propofol que a gente começou a utilizar muito mais pronunciada nesses pacientes. Mas nós também levantamos um dado de média de quanto que seria isso. E a média, mais ou menos, dos pacientes que ficavam graves em ventilação mecânica, eles utilizavam propofol uma média de 8 dias. E algo que a gente nunca tinha essa experiência antes do COVID. Não sei se é isso mesmo, esse é um dado que a gente trouxe dos nossos dados da nutrição. É isso mesmo, esses pacientes têm recebido muita sedação, muito curare, e a gente tem procurado, quando a gente vê que o paciente vai ficar em ventilação prolongada, já começar sedanalgesia via sonda nasoenteral, para a gente conseguir diminuir a velocidade e a quantidade de infusão de drogas endovenosas. Eles estão recebendo muita droga porque é um paciente que fica agitado, fica confuso, tem bastante delírio, e para controlar esses pacientes, mesmo as assincronias, nós estamos utilizando uma média de infusão de curare bem acima da média dos pacientes com desconforto respiratório de outras causas. Então a gente vai ter que levar isso em consideração, a quantidade de medicação e mesmo o volume de medicação que está entrando, porque está ficando difícil de fazer um balanço zerado para negativo nesses pacientes com insuficiência respiratória, que seria o ideal ficar com balanço zerado e não cumulativo de líquido e aumentando com o tempo, porque isso torna mais difícil o desmame e a retirada do paciente da ventilação mecânica. Estamos chegando ao fim, doutora. Muito obrigado pela participação aqui. Imagina, obrigado a você. Sempre um prazer participar dessas atividades com você. Mais uma vez, a gente agradece a Nestlé pelo apoio aqui institucional e obrigado pelas perguntas que enviaram e a todos que nos acompanharam aqui até agora. Até mais, pessoal.